Olá pessoal, vamos concluir o nosso estudo de equações polinomiais falando das relações de Girard. As relações de Girard é algo bem interessante e que, de certa forma, a gente já usou, inclusive na aula de hoje, algumas vezes inclusive. As relações de Girard são relações existentes entre os coeficientes de uma equação e suas raízes. Sabe que tipo de relação de Girard que a gente usou já na aula de hoje, sem saber que eram relações de Girard ainda? As relações de equações de segundo grau. A gente tinha lá uma equação de segundo grau, com três coeficientes A, B e C. Aqui eu chamei de A, B e C em vez de AN, né? A, B e C. A N é N-1, ou A2, A1 e A0, né? Com o A diferente de zero, então garante que ela é do segundo grau. Se as raízes forem α1 e α2, então α1 mais α2 vai ser menos b sobre a. Se o a vale 1, fica só menos b, ficou b com sinal trocado. Isso daqui é a soma das raízes. Já α1 vezes α2 é c sobre a. Se o a é 1, fica só o c. Isso aqui é o produto das raízes. Lembra aquela ideia de resolver a equação de segundo grau como soma e produto? É uma relação de Girard, aplicada a uma equação de segundo grau. Ok? A soma é o B com sinal trocado, o produto é o C, quando o A vale 1. Quando o A não vale 1, eu posso fazer menos B sobre A e C sobre A. Beleza? Isso vale para todas as equações do segundo grau. Ah, professor, quer dizer que eu vou resolver por soma e produto? Não, pode ser que ele só esteja pedindo para saber quem é a soma e quem é o produto. Sem saber as raízes, sabendo apenas a equação, sabendo apenas os coeficientes, eu sei isso. Por exemplo, se eu pego aqui a equação 3x ao quadrado menos 7x mais 5 igual a zero, eu não sei quem são as raízes. Elas podem ser imaginárias, inclusive. Eu não sei, nem fiz o teste. Agora, a soma entre as duas raízes, com certeza será 7 terços, porque é menos b sobre a, então troco o sinal do b, o b era menos 7, fica positivo, 7 terços, e o produto entre as raízes será 5 terços. Quem são elas? Não faço ideia. Até, vou fazer uma continha rápida do delta, né? O delta seria o b, o menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é 3, vezes o c que é 5. Ó, o delta dá negativo, ou seja, são raízes imaginárias, já sei disso. Mas não importa, a soma e o produto vai ser esse aqui. Se você quiser depois terminar a fórmula de Bhaskara e achar as raízes e conferir, você vai perceber que vai dar exatamente isso, tá bom? O que a gente vai fazer aqui nas relações de Girard é estender esse conceito além do grau 2. Qual é o próximo grau? Grau 3. No grau 3, então, eu tenho 4 termos. Eu tenho ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d como termo dependente. E 3 raízes, α1, α2 e α3. Mas se for raiz com multiplicidade 2, se for raiz dupla, se for raiz tripla, conta ela várias vezes, ok? Então, α1 vale 3, o α2 também vale 3, raiz dupla, você conta ela 2 vezes ali. O que eu tenho aqui? A soma das raízes. Novamente, a soma é menos b sobre a. Ó, que interessante, né? Mantém a mesma expressão, e é a soma. O segundo termo, c sobre a, agora é o produto 2 a 2. Ou seja, α1 vezes α2 mais α1 vezes α3 mais α2 vezes α3. É uma soma de produtos, né? Um somatório dos produtos 2 a 2. E aí, o produto efetivamente das 3 raízes é o termo independente dividido por a. Mas nota que aqui apareceu um sinal negativo. Esse sinal ele vai sempre alternar. Ele vai começar como negativo para a soma, positivo para o produto 2 a 2, negativo para o produto com 3 termos, positivo depois para um produto com 4 termos e assim por diante. Isso quer dizer que eu posso expandir isso para um grau qualquer. Eu posso extrapolar as minhas relações de Girard por uma equação de grau n, com n variando até quanto eu quiser. A soma das n raízes vai ser sempre menos o próximo coeficiente, o an menos 1, dividido pelo coeficiente dominante. O produto 2 a 2 somado é o terceiro coeficiente dividido pelo dominante. O produto 3 a 3 somado
é menos o quarto coeficiente dividido pelo coeficiente dominante, e assim vai, até eu chegar no último produto. Como que eu vou saber se ele é negativo ou positivo, se tem um menos na frente ou não tem? Se a quantidade de relações for par, como era na equação do segundo grau, a gente vai ter então o último termo positivo. Positivo não, né? Mas sem o sinal de menos na frente. O sinal dele vai depender do C e do A, mas sem o sinal de menos na frente. Se a quantidade for ímpar, com o sinal de menos na frente. Por isso eu coloco um menos 1 elevado a n. Se o grau é menos na frente da fração. Se o grau n for ímpar, desculpa, se o grau n for par, eu não vou ter o menos na frente da fração. Se o grau n for ímpar, aí eu vou ter. E a última fração sempre é formada pelo termo independente dividido pelo coeficiente dominante. É o produto de todas as n raízes. Tá ok? Vamos ver alguns exemplos de aplicação? Vamos resolver alguns exemplinhos? Olha só. Vamos calcular o k, sabendo que 2 mais i é a raiz dessa equação. Ah, professor, só substituir o x por 2 mais i. Tudo bem, concordo contigo. Mas, se ele disse que o k é real, eu estou trabalhando numa equação com 3 coeficientes reais, 1, menos 4 e k. Em uma equação onde os 3 coeficientes são reais e uma das raízes é imaginária, o seu conjugado, 2 menos i, também é raiz. E o produto entre as raízes vai ser o termo independente dividido pelo coeficiente dominante. O produto α1 vezes α2 é k sobre 1. K sobre 1 é k, né? Então eu tenho que esse produto 2 mais i vezes 2 menos i igual a k. Esse produto de um número complexo pelo seu conjugado cai sempre num produto notável, porque é a mais b, a menos b. Então vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de i é menos 1, menos com menos vai ficar mais 1, então 2 ao quadrado 4, mais 1, 5, k igual a 5. Professor, mas não podia substituir o 2 mais i aqui? Podia também. Ia chegar no mesmo resultado, k igual a 5, tá bom? Letra B. Vamos encontrar uma equação algébrica de menor grau possível e que tenha 0 como raiz simples e i como raiz dupla. Ok? Então, uma raiz 0, α1, e α2 e α3 iguais a i, raiz dupla. Veja que não tem o menos i, o conjugado, eu só coloquei o i. Então, naturalmente, eu não vou ter aquela garantia de que os coeficientes são reais. Tá? Bom, se eu quero uma equação de menor grau possível, mas com 3 raízes, pelo teorema da decomposição, apoiado lá no teorema fundamental da álgebra, o grau dessa equação tem que ser 3. 3 raízes, grau 3 é o menor grau possível. Lógico, todas as equações com um grau maior que 3 vão ter 3 raízes, mas a de grau 3 é o menor grau possível com 3 raízes. Então, eu vou partir dessa equação ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0. Partindo dessa ideia, a primeira relação de Girard diz que a soma das raízes tem que dar menos b sobre a. Mas eu conheço as raízes. 0, i, i. 0 mais i, 2i. Se eu multiplicar por menos 1, menos 2i é b sobre a. Até posso colocar que o b é menos 2i vezes a. Mas eu posso deixar assim. Vou deixar essa relação aqui explícita. Menos 2i é b sobre a. A segunda relação é o produto 2 a 2. Então é o α1, α2, α1, α3, α2, α3. E vai dar c sobre a. Como eu sei que o α1 é 0 e o α2 e o α3 são i, eu vou ter esses 3 produtinhos aqui. 0 vezes i é 0, 0 vezes i é 0, i vezes i é i ao quadrado, que vale menos 1. Então, c sobre a igual a menos 1. Por fim, o produto das 3 raízes tem que dar menos d sobre a. Se eu sei que as 3 raízes são 0 e i, 0 vezes i vai zerar tudo. Então, d sobre a, até deixei o menos aqui, mas poderia também deixar positivo, porque é igual a 0, d sobre a.
Supondo então um valor para o A, porque veja, não é uma única equação, né? Eu posso pegar essa equação, multiplicar por uma constante qualquer e eu vou ter um outro conjunto de coeficientes que vai ter a mesma raiz. Supondo o A valendo 1, o B vale menos 2i, o C vale menos 1, o D vale 0. E aí eu tenho a equação x ao cubo, menos 2ix ao quadrado, menos x igual a 0. Ah, e se o A fosse 2, multiplica todo mundo por 2. 2x ao cubo, menos 4ix ao quadrado, menos 2x igual a 0. E por aí vai. Beleza? Olha só. Vamos encontrar as 4 raízes da equação x à quarta, menos 5x ao cubo, mais 8x ao quadrado, menos 4x igual a 0. Primeiro passo. Achar uma raiz, porque no quarto grau, esquece, nós não vamos conseguir desenvolver isso aí para chegar numa fórmula só para achar as raízes. Então a ideia é achar uma raiz e conseguir ir reduzindo o grau de forma passo a passo. Eu encontraria aqui como raiz o zero. Por quê? Quanto é que vale o termo independente? Aqui vamos dizer que é A, B, C, D, E. O E, que seria o termo independente, vale 0. Conclusão, a minha primeira raiz é 0. Né? Como o meu A0 é 0, como o meu termo independente é 0, a minha primeira raiz é 0. E aí, gente, se eu pensar na soma dos coeficientes, tá? 1, menos 5, 8, menos 4 e o 0, isso dá 0. Significa que o 1 também é raiz. Opa! Eu já conheço 2 raízes dessa minha equação. Das 4, faltam 2. Você lembra que a soma é menos o segundo coeficiente dividido pelo primeiro? Então, menos 5 sobre 1. Uma das raízes é 0, a outra 1, a alfa 3 e a alfa 4 é que eu não conheço. Então, eu vou ter 0 mais 1 mais alfa 3 mais alfa 4, menos com menos, igual a 5. Tira esse 1 daqui. Está somando, o contrário da soma, subtração. Alfa 3 mais alfa 4 igual a 4. Legal? Agora, eu posso pegar o produto 2 a 2. O produto 2 a 2 vai ser alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 3, alfa 1, alfa 4. Alfa 2, alfa 3, alfa 2, alfa 4 e alfa 3, alfa 4. Isso vai dar o terceiro coeficiente 8 dividido pelo primeiro 1. Substitui alfa 1 por 0 e alfa 2 por 1. Então vai ficar 0 vezes 1, 0 vezes 3, 0 vezes... desculpa, 0 vezes alfa 3, 0 vezes alfa 4. Isso aqui tudo, zero. Aí sobra 1 vezes alfa 3, 1 vezes alfa 4. Aqui está o A. Está errado, tá, gente? Aqui é alfa. Alfa. Eu vou corrigir no slide depois. Agora que eu vi que saiu uns As aqui, mas é tudo alfa, porque aqui eu só estou trabalhando com as raízes. Tá? Na hora de eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, eu puxei a fonte errada. Puxei a letra errada. Corrigindo tudo isso aqui para alfa, eu vou chegar na expressão alfa 3 mais alfa 4, mais alfa 3 vezes alfa 4, né? Porque aqui é 1 alfa 3, 1 alfa 4, e aqui é alfa 3 alfa 4, igual a 8. Essa soma aqui, não é o que eu tenho aqui? Não vale 4 unidades? Então, 4 mais alfa 3 vezes alfa 4 igual a 8. Subtrai o 4. Alfa 3 mais alfa 4 igual a 4. Cheguei numa segunda expressão. Tá? Traz isso para um sistema de equações. Está tudo com A. Eu vou dar um pause aqui e vou arrumar já. Depois do pause você vai ver que já vai aparecer corrigidinho, tá? Só um pouquinho. Prontinho, pessoal. Continuando agora sim corrigir. Tá tudo com alfa ali. Chegando... agora que eu vi que a primeira equação ficou com A. Tudo bem. Depois eu corrijo no slide, tá? Aqui entende que é alfa 3 e alfa 4, tá bom? Chegamos então numa situação onde a soma dessas duas raízes que eu ainda não determinei, alfa 3 e alfa 4, é 4 e o produto entre elas é 4. Qual é o par de números que somados dá 4 e multiplicados dá 4? 2 e 2, ou seja,
as raízes alfa 3 e alfa 4 têm multiplicidade 2, né? São raízes duplas. Alfa 3 e alfa 4 valem 2. Conclusão, meu conjunto de solução é 0, que foi a primeira raiz que eu encontrei, 1, que foi a segunda raiz que eu encontrei, e 2, com multiplicidade 2. Vê que quando a multiplicidade é 2, eu não faço nenhuma anotação ali no meu conjunto de solução, tá? Eu simplesmente acrescento ali no conjunto de solução esses elementos e pronto, ponto final. Não precisa ficar fazendo nenhuma anotação, nada. Ele simplesmente ele registra que tem menos raízes, ele sabe que tem alguma raiz dupla ou tripla ou coisa do gênero, tá bom? Bom, faltam 2 exercícios para a gente concluir o assunto de equações. Primeiro é esse terceiro exercício. Olha só como que ele trabalha esse exercício. Dá uma equação de terceiro grau, 4x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 2x menos 40 igual a 0, com raízes alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E ele pede para você calcular essa soma. Alfa 1 dividido por alfa 2, alfa 3, alfa 2 dividido por alfa 1, alfa 3, mais alfa 3 dividido por alfa 1, alfa 2. Ele não pediu o conjunto solução da equação. Logo, eu não vou resolver a equação, ok? Combinado? Eu não vou resolver, eu não vou encontrar os valores de alfa. Daria para eu tentar? Daria para eu tentar, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é calcular o valor desta expressão. E pensando nessa expressão, eu tenho relações com raízes. Se eu tenho relações com raízes, eu posso apelar para relações de Girard. E aí a primeira relação é a soma das raízes. Vai ser menos B sobre A. Depois o produto 2 a 2, C sobre A. E depois o produto das 3 menos D sobre A. Escreve as 3 relações aqui. Ok? Alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 igual a menos B sobre A. Alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 3, alfa 2, alfa 3, C sobre A. Alfa 1 vezes alfa 2 vezes alfa 3 menos D sobre A. Simplificando as frações, menos com menos dá mais, nas duas frações, aqui na primeira e na última, a outra já é positiva. 10 quartos vira 5 meios, 2 quartos 1 meio, menos 40 quartos vira 10. A expressão que ele quer que eu calcule é essa daqui. Toda vez que você vai somar frações, você pode fazer o MMC. Qual vai ser o mínimo múltiplo comum entre alfa 2, alfa 3, alfa 1, alfa 3 e alfa 1, alfa 2? Vai ser justamente o produto, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que tem os 3 fatores. E aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, dividido por alfa 2, alfa 3, sobra o alfa 1, vezes o alfa 1 que já está lá, fica alfa 1 ao quadrado. Dividido por alfa 1, alfa 3, sobra o alfa 2, vezes o alfa 2 que já está lá, sobra o alfa 2 ao quadrado. E a mesma coisa para o alfa 3 fica ao quadrado. Esse de baixo já é uma relação de Girard. Esse de cima ainda não. Do jeito que está escrito, ainda não. Tá? Ah, professor, mas é o quadrado da soma. Não, não, não. O quadrado da soma de 3 termos, se eu pegar aqui, ó, m mais n mais p e elevar ao quadrado, isso aqui a gente vê lá na geometria espacial, às vezes a gente trabalha, né, quando a gente fala de paralelepípedo, a gente fala das dimensões m, n e p do paralelepípedo. Se eu elevar ao quadrado, vai ter a soma dos quadrados dos 3, m ao quadrado mais n ao quadrado mais p ao quadrado, mais o dobro do mn, mais o dobro do mp, mais o dobro do np. E aí eu posso isolar essa soma dos 3 quadrados subtraindo esses dobros. Então vai ser a soma elevada ao quadrado, o alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 elevado ao quadrado, menos o dobro do alfa 1, alfa 2, o dobro do alfa 1, alfa 3, o dobro do alfa 2, alfa 3. Aqui já apareceu uma relação de Girard também, a soma das raízes. E aqui dentro, se eu tirar esses fatores 2, fica mais uma relação de Girard, que é o produto 2 a 2. Posso pegar esse fator 2 e colocar em evidência. Então fica a soma ao quadrado, menos 2 vezes o produto 2 a 2, dividido pelo produto. São as 3 relações, e eu tenho os 3 resultados aqui. Ó. A soma, 5 meios ao quadrado, menos 2 que multiplica o produto 2 a 2, meio, dividido por 10. E aí, gente, é só jogar na calculadora.
tá bom? Isso aqui vai dar 25 quartos menos 1 inteiro dividido por 10, isso vai dar 21/40 avos. Legal? Para concluir, sei que vai ficar de novo um vídeo extenso, mas não vou fazer mais um vídeo só para isso, e esse exercício ele é bem tranquilo. Eu vou fazer esse exercício que ele fala assim, ó, sabendo que as raízes da equação 0,1x ao cubo mais 3,5x ao quadrado mais 35x mais 100 são distintas entre si e estão em PG, resolver essa equação nos complexos. Gente, se as raízes estão em PG, em progressão geométrica, eu tenho 3 raízes em PG, a raiz central eu posso chamar de A, por exemplo, ou alfa, ou qualquer coisa. A próxima raiz vai ser o termo central vezes a razão, e a anterior, a antecessora a ela, vai ser a raiz central dividido pela razão. Então eu posso escrever as raízes nesse formato, com uma razão diferente de 0 e também diferente de 1. Não preciso nem escrever isso, né? Mas posso garantir que ela também é diferente de 1 porque diz que são distintas entre si. Então eu tenho o termo central da PG, ele dividido pela razão e ele vezes a razão. Mas pera lá, uma das relações de Girard não é o produto das raízes? No caso de uma equação de terceiro grau, menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A. O produto das raízes é menos D, que é 100, sobre o A, que é 0,1. O produto das raízes. Acontece que nesse produto você tem um Q multiplicando e um Q dividindo a razão. Você simplifica. Sobra A vezes A vezes A. A vezes A vezes A ao cubo. Menos 100 dividido por 0,1, você iguala o número de casas e corta a vírgula. Vira menos 1000 dividido por 1, menos 1000. A ao cubo igual a menos 1000, tira a raiz cúbica de menos 1000, o A vale menos 10. Ele quer resolver a equação, ele quer o conjunto de solução. Eu achei uma raiz, menos 10. Briot-Ruffini, reduz o grau. 0,1 baixa aqui, vezes menos 10 dá menos 1, menos 1 mais 3,5 dá 2,5, vezes menos 10 dá menos 25, com mais 35 sobra 10, 10 vezes menos 10 dá menos 100, com mais 100 dá 0. Opa, perdeu a animação aqui, mas tudo bem, vamos lá. Caiu aqui numa equação de segundo grau, 0,1x ao quadrado mais 2,5x mais 10. Está aqui a equação. Posso muito bem multiplicar essa equação por 10 para tirar esses coeficientes decimais. Então fica 1, 25 e 100. E aí eu quero uma equação de segundo grau, eu quero raízes que a soma é menos 25 e o produto é 100. São dois números negativos, né? Com menos o produto vai dar mais. Menos 20 e menos 5 vai dar menos 25, a soma vai dar 100 o produto. E aí pronto, eu achei as 3 raízes. Aqui estava o meu x1, menos 10, x2 e x3, menos 20, menos 5. Forma uma PG? Forma. Menos 20, menos 10 e menos 5 é uma PG de razão meio. Menos 20 vezes meio dá menos 10, vezes meio dá menos 5. Beleza? Bom, pessoal, com isso nós encerramos o estudo de equações polinomiais. Um estudo denso, 4 vídeos longos, deu aí quase 1h30 de vídeos, eu sei, mas necessário que você dedique tempo, estude, se prepare bem para compreender bem esse assunto. Na aula a gente vai fazer mais exercícios, tem a lista aí também para você praticar. Bons estudos e até a próxima!